moderados a graves, pode haver lugar à toma de medicação imunossupressora, portanto, medicação que, de certa forma, interfira no sistema imunitário e que possa comprometer a nossa capacidade de defesa. Nós aqui, quando falamos de dermatite atópica, falamos de medicamentos como os corticoides orais, não é? A chamada cortisona, falamos de medicamentos como a ciclosporina e outros medicamentos que são utilizados na dermatite atópica de forma off-label, não é? Como o metotrexato, como a azatioprina, tudo isto são medicamentos imunossupressores. O que é que acontece? De todos os casos de infecção por Covid-19 a nível mundial, foram identificados alguns fatores de risco, ou seja, algumas características destas pessoas que aparentemente predispõem-nas para para apanhar esta infecção, por este coronavírus novo. Agora, a toma de medicamentos considerados imunossupressores até agora não foi identificado como um fator de risco para esta infecção. E, portanto, do conhecimento que nós temos, que ainda é pouco, não é? Esta é uma infecção nova, aparentemente o risco não parece, neste momento em que estamos a falar, estar elevado. Contudo, é evidente que, tendo em conta que estes medicamentos afetam o sistema imunitário, todo o cuidado é pouco, não é? E, portanto, nós aqui temos fundamentalmente de considerar o cenário em que nós estamos, não é? Vamos partir esta dúvida em várias perguntas. A primeira pergunta é: eu estou a tomar imunossupressores, por exemplo, como a ciclosporina, e não tenho qualquer sintoma, nem contactei com nenhum doente. Portanto, é legítimo parar a medicação de forma preventiva? Esta pergunta tem uma resposta que é não. Portanto, não devemos suspender a medicação de forma preventiva, devemos tomar todos os cuidados que são recomendados pela Direção-Geral de Saúde e pelas instituições e não suspender a medicação, porque a medicação está a ser utilizada para controlar a doença. Outro cenário muito diferente é, por exemplo, se a pessoa em questão que está a tomar a medicação desenvolver sintomas que possam ser sugestivos de Covid, não é? Nós sabemos que os sintomas desta infecção mais frequentes são a febre, são a tosse seca, a dificuldade respiratória e sensação de fadiga e mialgias, não é? Portanto, num contexto sugestivo de infecção por Covid, a pessoa em questão deve contactar a linha de saúde 24 e seguir as recomendações, seja para ser testada, seja para não ser testada, e praticar isolamento. Aqui, num contexto infeccioso, e isto é verdade para a Covid como para outras infecções, principalmente infecções graves, a medicação imunossupressora poderá ser suspensa, não é? Aqui as nossas recomendações é que sempre que possível seja contactado o médico assistente e seja tomada uma decisão com base no risco-benefício, não é? Sabermos que, ok, provavelmente irá piorar da sua dermatite atópica, mas pode ser sensato suspender, por exemplo, a ciclosporina se está com febre e com sintomas infecciosos. Não apenas de Covid, não é? Qualquer infecção que seja considerada grave deve levar a questionar esta questão em relação aos imunossupressores. E, portanto, nós queríamos aqui salientar o papel muito importante, quer do médico assistente na tomada de decisão, quer do contacto à Saúde 24, que está a orientar as pessoas nestas circunstâncias. Outra questão que eu já vi que apareceu ali no chat: nós falámos de imunossupressores, mas eu ainda não falei nada acerca da medicação biológica, não é? Os biológicos são fármacos um pouco diferentes dos imunossupressores clássicos, como por exemplo o metotrexato e a ciclosporina, que têm uma ação a nível do sistema imunitário que é muito lata, não é? Os biológicos são fármacos que atingem uma parte específica do sistema imunitário. E no caso do biológico que está aprovado para tratar a dermatite atópica, que é o dupilumab, ele não é considerado um imunossupressor e toda a informação que nós temos acerca de dupilumab não parece predispor as pessoas para infecções respiratórias de uma forma superior à população geral e, portanto, não há recomendações neste sentido, no sentido de suspender o dupilumab. É evidente que o contacto com o médico assistente é importante. Temos outro biológico, por exemplo, o omalizumab, que é utilizado em algumas situações off-label na dermatite atópica, que é a mesma situação. Portanto, são biológicos que não são considerados imunossupressores. Existem também alguns doentes com dermatite atópica medicados com outro biológico, por exemplo, o rituximab, também off-label, que é um biológico bastante imunossupressor e, portanto, aí a conversa já é diferente. Nós não podemos meter todos os biológicos no mesmo saco e, mais uma vez, falar com o médico assistente e a Saúde 24. Joana e doutora Cristina, não sei se querem acrescentar alguma coisa.
Não, eu estou plenamente de acordo com a informação que o doutor Pedro veiculou, e eu acho que podem surgir duas dúvidas, que eu acho que o Pedro não chegou a falar nesse pormenor, que é a questão eh, dos doentes que têm contactos ou são cuidadores de pessoas infectadas. E neste caso, tem que haver cuidados redobrados. Nós sabemos que quando um doente está infectado com coronavírus, deve estar ou seguir uma série de recomendações que estão bem descritas no site da DGS, mas que falam, no fundo, que preconizam um isolamento social completamente restrito, ou seja, devem estar num quarto isolado, devem ter uma casa de banho, se possível, que seja apenas utilizada por estes doentes. O quarto onde estão deve ser ventilado, deve ser minimizado ao máximo qualquer contacto, ou seja, mesmo as próprias refeições, se possível, devem ser feitas numa divisão à parte. Os utensílios que são utilizados pela pessoa infectada devem ser lavados e, se possível, separadamente, ou se não for separadamente, a temperaturas elevadas. A mesma questão com a roupa da cama, deve ser lavada também, se possível, a mais de 60 graus, e por isso um doente a fazer imunossupressores que esteja a cuidar de um doente infectado deve ter todos os cuidados redobrados. E também ter uma autovigilância, ou seja, medir a febre, quando estamos a falar de contactos próximos, não é? Por exemplo, o marido está infectado e a esposa é doente com dermatite atópica a fazer imunossupressores. Deve vigiar a temperatura, deve vigiar sintomas. Ao mínimo sinal de início de sintomas, voltamos ao que o Dr. Pedro disse, não é? Contactar a saúde 24 e ponderar suspender a medicação. Imaginemos que não consegue logo contactar a saúde 24 ou não tem uma resposta em tempo útil. Não é, digamos, é lícito que face a esta situação a pessoa suspenda a medicação até ter uma indicação concreta do que é que pode fazer. A outra situação é quando o doente é contacto de um contacto. Por exemplo, eu tenho dermatite atópica e estou a fazer medicação imunossupressora, o meu marido esteve com uma reunião com alguém que está infectado. O contacto do contacto tem um risco muito menor, por isso, neste caso, apesar de ser necessária alguma vigilância, não tem indicação para suspender a medicação imunossupressora. Outra coisa que me lembrei, desinfecção das superfícies, também muito importante no caso do quarto, do local onde o doente está infectado. Uhum. Exatamente. Eu acho que estas são situações da vida real, não é? Que nos colocam sempre muitas dúvidas. O contacto do contacto é um contacto que tem um risco muito baixo, não é? Mas sempre, se tiverem questões em relação a isto, a Saúde 24 vai-vos perguntar, vai perguntar à pessoa em questão exatamente que contacto foi esse, quanto tempo contactou, com que proximidade física, quanto tempo esteve em contacto, não é? E aí pode categorizar-se num contacto de risco baixo ou um contacto de risco elevado, poderá ditar a atuação seguinte. Temos aqui mais perguntas, aqui uma pergunta ainda relacionada com este tema. E se for um biológico que está numa fase de ensaio? Portanto, mais uma vez, quando falamos de investigação clínica, e eu sou investigador em ensaios clínicos e neste momento estou a participar num ensaio com uma medicação para dermatite atópica. Neste momento, os medicamentos em ensaio, naturalmente, a nossa informação sobre eles ainda é reduzida, mas de qualquer forma, falar com o investigador do ensaio é sempre a melhor garantia, porque mais uma vez as medicações são todas distintas e os riscos também poderão ser distintos. Portanto, até ao momento o Infarmed emitiu para todos os investigadores a nível nacional um documento de orientação em relação aos ensaios clínicos e, portanto, todos os investigadores a nível nacional com medicação experimental para a dermatite atópica estão a seguir as recomendações do Infarmed. Neste momento não há indicação para suspender qualquer tratamento experimental. Existe indicação sim para adaptar a forma como nós tratamos e acompanhamos estes doentes
por exemplo, privilegiando as teleconsultas em contexto de ensaio clínico em detrimento de consultas físicas e presenciais. Portanto, isso é algo que nós estamos a fazer, mas neste momento, para dermatite atópica, não há indicação para interromper qualquer medicação em ensaio clínico em Portugal. Aqui mais uma pergunta. Pedro, eu acho que tenho aqui uma pergunta que com certeza posso dar uma chega, que é: o doente atópico deve ser considerado entre os grupos de risco na Covid? É isso mesmo. Isto porque alguns dos doentes não têm só dermatite atópica e têm doença respiratória alérgica, nomeadamente rinite e asma. O que nós sabemos é que, efetivamente, as doenças crónicas respiratórias, nomeadamente a asma, digamos que estão enquadradas nestes grupos de maior risco. Quais são as recomendações internacionais relativamente ao tratamento da asma? Em primeiro lugar, o tratamento da asma com inaladores, que têm indicação específica para desinflamar os brônquios, não devem ser interrompidos. O que nós sabemos é que um doente com asma bem controlada, e quando eu digo bem controlada significa com poucos sintomas, quer diurnos, quer noturnos, sem crises de asma, digamos, tem um risco muito menor do que um doente com asma descontrolada. Por isso a indicação é manter a medicação, nunca suspender. Alguns doentes estão a fazer corticoide oral. No caso da asma, não se coloca a questão do metotrexato nem da ciclosporina, fala-se sim, nos doentes com asma grave, dos corticoides orais. E há alguma indicação, há mesmo indicações formais, de que a dose dos corticoides orais deve ser diminuída até ao mínimo possível. Isto deve ser uma coisa que deve ser também acompanhada pelo médico assistente, porque a suspensão brusca do corticoide oral num doente que está a fazer esta indicação há muito tempo pode ter efeitos laterais muito negativos, por isso nunca suspender de repente e sim fazê-lo de forma mais, digamos, mais lenta. Agora, por si só, dizermos, como estava a dizer o Dr. Pedro, o doente com dermatite atópica, o doente com asma, tem mais risco de contrair? Não. Mas um doente com asma, uma vez estando com Covid, pode realmente ter um percurso de doença mais complicado se a asma não estiver controlada. Há aqui uma questão que não sei se queres responder, Pedro, que são as lesões abertas de... Queres responder? Acho que estás em mute. Estou em mute? Agora vê-se. Agora já, ok. Estamos a falar aqui de uma infecção, Covid-19 é uma infecção causada por um vírus novo, que se chama o SARS-CoV-2, e este vírus é um vírus que causa doença fundamentalmente respiratória. Isto acontece porque o vírus tem capacidade de entrar nas células humanas através de uma porta, digamos assim, que se chama ACE2. E esta porta, portanto, o vírus tem uma chave que entra nesta fechadura. E acontece que as células da pele não expressam ACE2. Portanto, o vírus, tanto quanto nós conhecemos neste momento, não tem capacidade de entrar nas células da pele e se multiplicar nas células da pele. Portanto, até ao momento, não é conhecida a capacidade infecciosa do vírus SARS-CoV-2 a nível da pele. Aquilo que começa a aparecer são alguns casos de doentes infectados com SARS-CoV-2 e manifestações de pele. Isso é algo que ainda está muito por esclarecer. Portanto, a pergunta... Joana, já agora eu estava a escrever... Já agora que está. Mas já agora podia fazer a pergunta e depois desligava o som. Portanto, e sim, eu queria falar do Vicente. O Vicente tem 18 anos, é o meu filho e ele está a fazer o do Pelo Mar. Eu tenho duas questões. Para já, pronto, ele está no 12º e estão a pensar que o 12º tem que ir para a escola. Pronto, é assim, eles já devem pensar que todos os alunos do 12º são todos muito fortes e robustos e que não têm problema de saúde nenhum. E a mim assusta-me um bocadinho, gostava de saber qual é a vossa opinião relativamente a mandá-lo para a escola em 4 de maio. A outra questão é relacionada, pronto, ele era para ser operado a um ceratocone em março, só que não foi, dada a circunstância, era 19 de março e portanto, decidiu-se adiar. Agora é assim, o ceratocone está a evoluir, não é? Portanto, é uma característica do ceratocone. Eu agora não sei muito bem o que é de esperar desta situação toda. Pronto, depois quando puderem, é só para nos estar a escrever tanta coisa, está bem? Eu vou desligar o meu som. Obrigada. Obrigada.
Eu posso com certeza começar e com certeza depois o Pedro, acho que já falamos um bocadinho disto, não é? Relativamente ao dupilumab, o dupilumab, ao contrário de outros imunomoduladores biológicos, não altera a imunidade, digamos que a parte do sistema imunológico está encarregue desta luta contra as infecções, quer víricas, quer bacterianas, não é? O dupilumab, no fundo, o que vai fazer é modular a resposta inflamatória alérgica / cutânea, digamos assim, não só cutânea, porque também tem indicação para a asma, mas no fundo inibe mediadores de uma resposta que não é aquela que é envolvida nesta infecção pelo Covid-19, tanto quanto nós sabemos, por isso não há nenhum, digamos, receio ou nenhuma contraindicação para voltar a uma vida normal. E neste momento eu tenho doentes que estão a começar ou vão começar agora em breve o dupilumab no contexto da pandemia. Como o Dr. Pedro disse, e provavelmente você também vai complementar, não se passa ao mesmo para outros imunomoduladores. Exatamente. Essa questão de abrir as escolas ainda não é uma decisão formal e ainda estão a ser ponderadas as questões de segurança e de saúde pública e, portanto, aí eu concordo totalmente com o que a doutora Cristina referiu. Em relação ao Keratoconus, é uma situação que infelizmente está a acontecer neste período da pandemia, portanto não falamos apenas das vítimas da Covid, não é? Mas falamos deste conjunto de doentes que vê as suas doenças, o tratamento das suas doenças não Covid, não é, protelado por falta de recursos a nível dos hospitais e por dificuldade com esta questão da pandemia. Portanto, aqui a nossa recomendação aí é que entre em contacto com o oftalmologista responsável e exponha as suas dúvidas, exponha as suas preocupações e realmente cheguem a um acordo em relação ao melhor timing para fazer a cirurgia, tendo em conta a pandemia em que vivemos. Portanto, aí no fundo falar com o médico assistente é fundamental para tentar ter acesso aos melhores cuidados, e nesta fase da pandemia existem situações que são pouco urgentes e poderão esperar, e existem situações que não poderão esperar, portanto aí aferir o risco com o oftalmologista parece-me a atitude mais indicada. Antes desta chamada cair, eu gostava só de terminar. A pergunta que me tinham feito na altura era se havia risco com as lesões abertas de dermatite atópica. Esta é uma pergunta importante e eu estava a dizer que o vírus, para entrar nas células, tem acesso através de uma porta que é o ACE2 e até o momento esta porta para o coronavírus SARS-CoV-2 não existe a nível das células da pele. Portanto, antes quando se conhece, o coronavírus não se multiplica nas células da pele, pelo que, como é evidente, uma pessoa com dermatite atópica, com lesões de eczema ativas, tem um risco elevado de ter infecções da pele, seja por bactérias, seja por vírus, seja por fungos, mas por agentes que têm essa capacidade, não é, de infectar as células da pele, e não pelo SARS-CoV-2, não pelo vírus da Covid, ok? Portanto, não é ter lesões ativas de eczema não aumenta o risco de contrair Covid. Muito obrigada. Doutora Cristina, queria complementar? Eu vi que agora a Eti também tinha dito aqui que o doente tem asma, que o filho tem asma, não é? Não percebi muito bem se tinha também algum receio por causa desta questão da asma, não é? Porque sendo ele adolescente, tendo a asma controlada, não há uma contraindicação formal para depois, para poder retomar a vida normal, a não ser que seja uma asma grave, que julgo que não é o caso, não é? Não sei se agora vai responder ou não, mas era no fundo isto, não é? Mesmo nós tivemos assim algumas questões, alguns pedidos de doentes com asma a solicitar, por exemplo, atestados de incapacidade temporária, ou seja, pedir baixa, e não há, ou seja, não há motivo para nós, por exemplo, num doente com asma, o impedirmos de trabalhar, da mesma forma de o impedirmos de ir para a escola. Agora, nos doentes com uma asma mais complicada, que estavam em locais de atendimento ao público, houve algumas recomendações para tentar que estes doentes estivessem mais resguardados, mas formalmente não há uma contraindicação, principalmente se a asma estiver controlada. Muito bem.
Relativamente aos cuidados a ter com a pele, com certeza também é uma questão que tem sido muito colocada, não é? Não sei se também queres comentar, Pedro, a questão dos desinfetantes, Sim, dos essa emolientes. é uma questão muito importante, não é? A DGS e todas as recomendações atuais mandam-nos lavar as mãos, vezes sem conta, sempre que contactamos, não é? Com superfícies que potencialmente possam estar infectadas. O que é que acontece? A lavagem das mãos é uma técnica essencial e para nos protegermos desta infecção e para que seja eficaz deve ser feita a tempo suficiente, não é? Os tais 20 segundos com água e sabão, é o que está indicado. Nós sabemos que uma pessoa com dermatite atópica e com tendência para ter eczema das mãos, se estiver a lavar as mãos constantemente, vai prejudicar a sua barreira, não é? A barreira da pele e assim para as lesões de eczema. Portanto, aquilo que está recomendado é que, efetivamente, sempre que houver indicação para fazer esta lavagem, ela deve ser feita com água e sabão, evitar água muito quente, água morna, e depois da higienização feita, aplicar então o tal creme hidratante ou um creme de barreira que já esteja habituado a usar e pode ser feito depois de fazer a lavagem, e no caso de tendência para eczema, sempre que fizer esta lavagem, deve aplicar o seu creme. Muito importante também utilizar os cremes de tratamento caso comece a ter efetivamente lesões de eczema ativo, não é? Os tais cremes de tratamento que foram prescritos pelo médico, sejam corticoides tópicos, sejam inibidores da calcineurina, como o tacrolimus ou o pimecrolimus, não estão neste momento contraindicados, antes pelo contrário, é importante manter a dermatite atópica sob controle, principalmente nas mãos, para evitar as tais feridas e o tal compromisso. Já agora, relativamente a essa questão dos cuidados a ter com a pele, as questões que nos têm colocado também têm sido relacionadas com a questão da importância, aliás, da recomendação da Direção-Geral de Saúde de sexta-feira para a utilização de máscara e o facto de muitas vezes a cara é uma das principais zonas afetadas e facilmente irritável e nós estamos sempre constantemente, qualquer pessoa mexe muito na cara, uma pessoa com dermatite atópica acaba por inusitadamente mexer muito mais. Se o Dr. Pedro também pudesse falar dessa questão de como usar a máscara e como tentar controlar da forma possível o toque da cara. Sim, a utilização da máscara é um tema que está muito quente no momento, não é? A utilização generalizada da máscara como medida de saúde pública, mas a verdade é que ainda não há uma recomendação oficial para que seja utilizada a máscara de uma forma massiva. Se nós tivermos de utilizar... Diga, peço desculpa só para interromper. Relativamente aos doentes imunocomprometidos, portanto, a tomarem imunossupressores, nomeadamente. Uhum. Depende um bocadinho do tipo de máscara que estamos a falar. Existe um médico italiano que pôs um vídeo no YouTube que é muito interessante em relação a esse tema, porque fala das diferentes máscaras, não é? Por exemplo, a máscara cirúrgica é uma máscara altruísta. Portanto, se eu usar uma máscara cirúrgica, estou a proteger as pessoas à minha volta que eu as infecte. Mas eu não estou protegido dessa forma só porque tenho uma máscara cirúrgica colocada. Se eu utilizar uma máscara do tipo FP3, toda a gente está protegida, eu e as pessoas à minha volta. Se eu utilizar uma FP2, é uma máscara egoísta, porque eu protejo-me das pessoas à minha volta, mas as pessoas à minha volta não estão protegidas de mim. E, portanto, esta questão da máscara é uma questão bastante complexa. Tendo em conta esta diversidade toda, se, por exemplo, eu for um profissional de saúde e sendo um profissional de saúde, sempre que estou no hospital devo usar uma máscara, é evidente que nós temos visto muitos casos de doenças de pele a nível da face que estão a agravar devido à oclusão e à utilização da máscara várias horas seguidas e os doentes com eczema na cara não são exceção. Portanto, aqui, mais uma vez, aquilo que podemos fazer e podemos recomendar é, dado os componentes da máscara serem naturalmente irritativos para a pele, as pessoas podem utilizar uma compressa de algodão em contacto direto com a pele e, em seguida, colocarem a máscara de proteção e, sempre que não tiverem de utilizar a máscara, idealmente, no final do dia, devem fazer a higiene com o produto que utilizam naturalmente e que não lhes causa irritação e aplicar creme hidratante ou os cremes de tratamento que habitualmente utilizam. Portanto, aqui a máscara é um bocadinho como a lavagem frequente das mãos, pode irritar a pele e deve ser acautelada essa situação.
Eu gostava de fazer aqui uma ressalva que, como tenho sabido, há alguma escassez de material de proteção nos hospitais e por isso esta questão da utilização de máscaras que o Dr. Pedro estava a falar, as tais não altruístas, não é? Deve ser reservada aos profissionais de saúde. Nós às vezes vemos pessoas assintomáticas no supermercado a utilizar máscaras que nós diríamos que não têm sentido naquela situação e como há algum receio de alguma corrida às máscaras, se realmente a DGS indicar que se recomenda o uso generalizado de máscaras, perceber que tem que haver aqui um bom senso, não é? Porque se os profissionais de saúde não estiverem devidamente protegidos não conseguem tratar os seus doentes. E eu gostaria só de fazer aqui um comentário relativamente a uma questão que se tem muito falado, não é? A Covid-19, numa fase inicial da doença, parece realmente levar a um processo inflamatório, que inicialmente é benéfico e de defesa, e numa segunda fase é exagerado, provocando quase que mais danos do que benefícios. E é essa tal tempestade inflamatória de citocinas, que nós vimos aqui um dos participantes, ou seja, mediadores inflamatórios, que se tem falado, e um dos participantes pergunta se sabemos do dia de hoje se essa grande resposta inflamatória poderá ser um fator de agravamento da dermatite atópica. Neste momento não sabemos especificamente, mas o que sabemos é que esta resposta inflamatória é uma resposta aguda e há, digamos, estão em estudo várias estratégias de tentativa, digamos, de controle desta inflamação, mas à partida, esta pergunta como é que é de explicar? O que nos interessa naquele momento é limitar os danos daquela resposta inflamatória, principalmente no pulmão. Se tem impacto na pele ou não, não sabemos, mas o que interessa serão os danos que poderão ser complicados. Alguns dos sobreviventes das infecções mais graves, dos cuidados intensivos do Covid-19, ficam com sequelas pulmonares, mas relativamente à pele não há grande informação, mas não será o fator mais preocupante. Essa é uma questão importante, é algo que está a ser alvo agora de investigação. E começam a aparecer os primeiros artigos na literatura científica sobre esse tema, sobre as manifestações cutâneas da Covid, e há uma pergunta também que está ali no chat. Nós ainda não temos informação suficiente sobre as manifestações cutâneas desta infecção. Existem os coronavírus antigos, estão associados a manifestações cutâneas raras. Sobre este vírus em particular, o SARS-CoV-2, ainda não há conhecimento suficiente. Mas é tudo especulação, não é? Agora, naturalmente, se tivermos um doente internado com uma infecção grave, só o stress, que é só por si um fator agravante de doenças crónicas de pele, como a dermatite atópica, naturalmente poderá piorar. Agora, é uma questão para a qual ainda não temos solução. Em relação a esta inflamação toda que a doutora Cristina estava a referir, realmente esta inflamação parece ser tão lesiva para os pulmões em termos ou seja, na infecção Covid, que até estão a ser ponderadas a utilização, por exemplo, de agentes biológicos no tratamento do Covid. Isto já estão a decorrer ensaios clínicos neste sentido. Portanto, ainda estamos em terreno muito arenoso em relação ao conhecimento desta situação. Existe aqui uma outra pergunta em relação às máscaras, da Ana Rita. As máscaras devem ser de utilização única? Sim, idealmente devem ser de utilização única, mas na verdade neste contexto de escassez de máscara depende sempre da situação em que estamos a falar. Não é? Se estamos a falar de uma máscara cirúrgica e nós estamos a utilizar a máscara cirúrgica é a máscara altruísta, e nós estamos a utilizar a máscara porque queremos proteger as pessoas que estão à nossa volta das nossas gotículas. Idealmente a máscara deve ser de utilização única. Não havendo muitas máscaras, podemos repetir a mesma máscara, é verdade, mas idealmente deve ser de utilização única. Mas aí o que nós esperamos ao utilizar uma máscara cirúrgica num contexto social é proteger as pessoas que estão à nossa volta e não proteger-nos a nós. Devo dizer que em algumas farmácias que tentei aceder a máscaras só consegui ir daquelas infelizmente egoístas e não altruístas, e às vezes as pessoas perante a escassez acabam por recorrer, de acordo com as circunstâncias, recorrer também a essas. Temos aqui uma questão relacionada, tem a ver com as luvas. Se é recomendável a utilização de luvas, muitas pessoas têm dermatite atópica nas mãos.
a questão da alergia com componentes de produção das luvas, se pudessem também esquecer essa questão que nos chegou também via a Dermap. É o seguinte, as luvas, vamos lá ver, o que é que nós esperamos ao utilizar umas luvas? A única proteção que as luvas nos dão é no receio de tocarmos em superfícies infectadas pelo vírus e seguidamente colocarmos o vírus em contacto com as nossas mucosas e assim poder nos infectar. Não é? Uma pessoa pode estar a utilizar luvas e pode estar e assim proteger as suas mãos, mas se com a mão, com a luva, a seguir for tocar nas suas mucosas, o risco de infecção existe à mesma, não é? Aqui a questão das luvas. Numa pessoa com tendência para eczema nas mãos, o que poderia dar era limitar um pouco o ritual de lavagem das mãos, mas sempre assegurando que o facto de ter as luvas postas não significa que esteja protegido, porque se contactar com o vírus e for levar as mãos com luvas às mucosas, a infecção acontece de qualquer forma, não é? Aí cada pessoa, se estiver num ambiente em que tem de usar luvas, cada pessoa saberá melhor qual é o tipo de luva que mais tolera em contacto com a pele, não é? Há muitos materiais que compõem as luvas, as dermatites de contacto são na maioria das vezes irritativas e têm a ver com a oclusão, com o tempo em que as pessoas utilizam as luvas e, portanto, nessa circunstância as luvas não são respiráveis. Aquilo que as pessoas podem fazer se tiverem de utilizar luvas durante muito tempo é colocar umas luvas de algodão em primeiro lugar e em seguida umas luvas de proteção por cima, no sentido de ter a pele em contacto com o algodão e minimizar um pouco a irritação, mas na prática acho que respondi à sua questão, Joana. Eu ia acrescentar que esta questão das luvas é realmente potencialmente perigosa, porque eu acho que a população em geral vê os profissionais de saúde a usar luvas e nós usamos luvas quando estamos a ver doentes com ou com suspeita de infecção, mas mudamos as luvas entre a observação de cada doente. E eu às vezes vejo efetivamente pessoas no supermercado, numa série de contextos com luvas, e eu concordo com o Dr. Pedro que eu acho que o risco de tocar com as luvas num local que esteja contaminado e não as trocando, ou seja, usando-as durante muito tempo, é muito maior do que não ter luvas e poder lavar as mãos, não é? Porque as luvas infectadas depois, tocando na boca, tocando no nariz, tocando nos olhos, tocando noutros locais, que as pessoas sentem uma falsa sensação de segurança, não é? Como estou com luvas eu não me infecto, mas se tiverem realmente as mãos infectadas, depois disseminam a infecção por vários locais, por isso a questão das luvas eu acho que ainda é, digamos, é bastante mais complexo que a das máscaras, é preciso ter realmente bastante cuidado. Outra questão que eu ia também abordar, que não é tão relacionada com a dermatite atópica, mas que muitas vezes nos questionam, que tem a ver com a gestão das compras no supermercado, como fazem, como é que as pessoas devem fazer, se devem desinfetar os produtos que trazem do supermercado, se os deixam de quarentena. Eu acho que ainda há algumas questões relativamente à sobrevivência do vírus em vários tipos de superfície, mas sabemos que infelizmente o vírus resiste durante bastante tempo. Por isso, há alguns cuidados que se podem ter, nomeadamente depois de trazer as compras do supermercado, lavar as mãos, depois de arrumar os produtos, lavar as mãos. Há quem aconselhe deixar alguns produtos em quarentena há algum tempo, nos pacotes de arroz, nos pacotes de massa, passar um pano com um bocadinho de água com lixívia, sem sermos completamente paranoicos, não é? Que é sempre um bocadinho difícil. Em relação ainda a esta questão, há uma pergunta no chat. Para uso no exterior, é mais indicado um desinfetante com maior teor de gel em simultâneo hidratar a pele das mãos. É o seguinte, a recomendação oficial para a lavagem das mãos é com água e com sabão. E, em alternativa, utilizar um desinfetante de base alcoólica. Ora, se falarmos de pessoas com dermatite atópica, devemos preferir a água com sabão em relação a um desinfetante de base alcoólica, porque tem um potencial mais irritativo para a pele. Em condição de exterior, sim, não é fácil lavar as mãos, não é? Portanto, podemos recorrer a um desinfetante de base alcoólica
se estivermos muito tempo a ir contactar com superfícies, mas eu recomendo que a aplicação do creme hidratante seja voltar a casa e depois de lavar as mãos. Para aplicar creme hidratante e gel desinfetante em simultâneo não faz qualquer sentido. E mais, não existe uma questão de desinfetante com maior teor de gel para em simultâneo hidratar, não existem, não faz sentido, esses produtos não existem, não há desinfetantes com potencial hidratante, vamos só lavar as mãos com água e sabão e evitar a utilização do gel de base alcoólica ao máximo, e quando chegar a casa então lavar as mãos e hidratar bem. Muito bem, muito obrigada. Alguém tem mais alguma questão? Há aqui uma questão, tenho ideia que o acesso a um dermatologista no Dermatologista é uma privado das... e no sim, público está fortemente limitado. É verdade, neste momento o acesso aos médicos em geral, não apenas aos dermatologistas, está limitado a situações urgentes, não é? Por forma a limitar o contacto social e a evitar as deslocações das pessoas ao hospital. Eu trabalho numa unidade privada e na minha unidade existe a possibilidade sempre de pedir uma consulta urgente. Todas as consultas, todos os pedidos de consulta de dermatologia são enviados para dermatologistas triarem o pedido e considerarem se necessita de fazer uma consulta presencial ou se este assunto pode ser resolvido através de uma teleconsulta. E, portanto, existe esta possibilidade neste momento. Para primeiras consultas será sempre mais complexo ter uma observação presencial, mas é possível. Para doentes em seguimento, neste momento com os meus doentes estou a privilegiar os contactos por teleconsulta e apenas nos casos excepcionais faço consulta presencial também. Muito obrigada. Eu penso que as questões, neste momento não surgiram novas questões aqui por escrito. Nós temos aqui alguns participantes que cuidam de crianças e bebés. Uma das questões que nos abordaram foi a questão das vacinas. Uma criança que tenha dermatite atópica, mais do que ligeira, deve tomar as vacinas, deve manter, deve adiar, porque quando as crianças e bebés são mais pequenos, o número de vacinas é maior a tomar. Doutora Cristina, o que é que aconselha, recomenda nestas circunstâncias? Tem havido algum esforço de manter o calendário nacional de vacinação, ou seja, eu tenho ideia que as USIAs e os centros de saúde têm se organizado para prestar estes cuidados, que no fundo são cuidados preventivos e que sendo digamos, se o doente não está a fazer alguma medicação, digamos, que seja impeditiva, eu diria que sim, que era para manter o calendário da vacinação. Têm sido essas as recomendações e o esforço que é feito, não é? Porque um dos grandes perigos desta pandemia é isto que temos falado um bocadinho já aqui, é que as pessoas, assim, no meu hospital, no hospital onde eu trabalho aqui no Porto, houve uma diminuição de cerca de 45% das visitas ao serviço de urgência por outro motivo. Nós podemos ter duas interpretações deste facto: ou as pessoas recorriam de forma excessiva à urgência, o que também é verdade, ou as pessoas têm tanto receio de vir ao serviço de urgência que ficam em casa até ficar muito pior do que aquilo que seria necessário, nomeadamente os alertas são da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, de infartos, de AVCs, e isto também tem mimetizado noutros países da Europa, nomeadamente em Itália, ou seja, a mortalidade além do Covid-19 ser alta, ou seja, a mortalidade pelas outras causas também cresceu de uma forma muito significativa, porque as pessoas têm tanto medo e realmente percebe-se que esse medo exista, mas é preciso discernir o que tem sentido e o que não tem sentido, não é? E relativamente às vacinas, o esforço é que se mantenha. Muito bem, muito obrigada. Ainda relativamente às consultas, nós temos conhecimento de que os hospitais e os próprios médicos assistentes, os seus assistentes telefonaram, no caso para os casos das consultas não urgentes, acabaram por remarcar para mais tarde. Quando há uma pessoa que tem uma consulta marcada, mas não é contatada pelo hospital, deve continuar a dirigir-se ao hospital para ter a consulta, portanto, não deve desistir da consulta porque considera que pode ter havido alguma questão, problema de comunicação. Se não tiver sido cancelada a consulta, deve continuar a ir à consulta ainda agendada.
Eu posso só perguntar, posso falar da minha experiência? Sim, claro que sim. Todas as consultas foram desmarcadas, não é possível, ou seja, a forma de trabalhar e todas as consultas foram desmarcadas, ponto. Agora, o que as pessoas estão a fazer, e é o que nós estamos a fazer, quer na alergologia, quer os colegas de dermatologia, com quem tenho falado, são consultas telefónicas, não presenciais, ou seja, eu hoje tinha uma agenda, imaginemos, de 6, 7, 8, 10 doentes, e contactos telefonicamente, são esses os procedimentos. Agora, o que é que pode acontecer? Antes de complementar esta informação, eu nestas consultas telefónicas não presenciais faço um ponto de situação, são habitualmente segundas consultas, faço um ponto de situação, revejo sintomas, prescrevo medicação e se, tal como o Dr. Beto estava a dizer, achar que é preciso ver o doente, eu tenho um espaço na consulta externa em que digo naquele dia, naquela hora, preciso de uma enfermeira para auxiliar o que for preciso, mas posso ver os doentes, não é? Agora, eu faço isso se achar que o risco, que o benefício que o doente tem em vir aos, por exemplo, dentro da crise de asma, não é? Que eu não sei ver a gravidade através da consulta telefónica, posso vê-lo, então eu considero que o benefício é maior do que o risco de ele vir ao hospital, e quando vem ao hospital vem para uma área não Covid, ou seja, uma área diferente, com um circuito diferente, onde não andam doentes com Covid, onde não andam profissionais potencialmente infectados, não é? Claro que isto tem tudo um certo bom senso. O que me parece é que alguns colegas, algumas equipas organizaram-se de forma a dividir o trabalho, ou seja, há uma equipe que está uma semana a trabalhar, outra está em casa, e pode acontecer que alguns desses doentes que tinham consultas agendadas não tenham sido contactados já pelos seus médicos assistentes, eventualmente serão no futuro, ou serão algumas das consultas mesmo remarcadas. Agora, ir ao hospital sem, quer dizer, eu estou já a estar a fazer essa pergunta porque tem conhecimento de hospitais em que as consultas se mantêm? Temos, até há uns dias atrás, havia pessoas que ainda estavam a aguardar a indicação de confirmação ou de adiamento das consultas e, portanto, naturalmente que isto é um processo que demora algum tempo, mas como nós tínhamos tido esta situação há uns dias atrás, não nesta especialidade em concreto, mas transpus para a dermatite atópica, para uma consulta relacionada diretamente com a dermatite atópica, para a eventualidade de porventura não ter sido cancelada, porque há consultas em hospital de dia que devem ser mantidas, nomeadamente para iniciar novos tratamentos ou para... Isso sim, os doentes a fazer tratamentos biológicos, seja plasma grave, seja pela dermatite atópica, seja no caso da urticária, têm sido mantidos. Agora com os cuidados necessários, e julgo o Pedro que tem também experiência nos hospitais privados, também tem sido assim um modo de proceder, não é? Sim, na minha unidade todas as consultas são canceladas automaticamente. O que acontece é que na semana passada começámos a utilizar a teleconsulta, portanto foi criada uma plataforma para ser feita uma consulta recorrendo a som e imagem através da internet e portanto eu tenho ideia que algumas das minhas consultas, por exemplo, do mês de abril, ainda não foram canceladas, porque estavam-se à espera que a teleconsulta entrasse para contactar o doente e num único telefonema dizer-lhe, olha, a sua consulta presencial foi cancelada, mas existe a possibilidade de falar e ver o seu médico por teleconsulta e iremos mantê-la no mesmo dia e no mesmo horário ou iremos alterar para este dia. Aceita fazer esta teleconsulta ou não? E na minha experiência, que comecei a fazer estas teleconsultas para os doentes em seguimento esta semana, está a correr bem. Portanto, os doentes que eu já conheço, que estão a fazer terapêuticas crónicas, é uma oportunidade de falarmos, de inclusivamente nos vermos, eu posso ver as lesões cutâneas das pessoas, e orientar relativamente ao tratamento, ou esclarecer algumas dúvidas, como estamos a fazer aqui. Portanto, eu penso que, eu concordo com a doutora Cristina, a ideia é cancelar tudo aquilo que não seja urgente e aguardar um contacto da instituição ou do médico assistente, caso não haja indicação de imediato. A minha experiência tem sido muito positiva nas consultas telefónicas. As pessoas, quer dizer, os doentes gostam de esclarecer dúvidas, veem uma oportunidade de também falar sobre esta questão do Covid, se têm maiores riscos, se não têm, tudo que aqui falamos, por isso tem sido positiva.
Pegando já agora numa das últimas questões que nos foram colocadas, e temos neste momento 6 minutos, cerca de 6 minutos para as últimas questões, foi-nos colocada pela participante Goretti a questão de o risco de agravamento por Covid é o mesmo pessoa com síndrome atópica grave e asma. Portanto, o risco de doença grave é maior quanto mais grave for a doença crónica ou as comorbidades. Eu julgo que nós já fomos falando um bocadinho sobre esta questão, não é? Sim, a dermatite atópica aparentemente não tem qualquer impacto no desenvolvimento da Covid. A asma, como a professora Cristina disse há pouco, se estiver bem controlada, também não é considerado um fator de risco e não deve ser suspensa a medicação por receio. Não é? O objetivo é ter os doentes estáveis, quer na dermatite atópica, quer na asma. Exato, a mensagem é essa. Por exemplo, quando nós vemos grupos de risco, doenças respiratórias crónicas, o foco tem sido muito mais na DPOC, certo? Embora nós saibamos que há uma franja de doentes que com asma grave se comportam como DPOCs, não é? Que têm mais infecções recorrentes, que têm exacerbações mais graves, não é? E esses sim têm um risco de ter uma doença mais complicada. Porquê? Porque sendo necessário uma ventilação invasiva, digamos que é mais difícil o pulmão recuperar. Agora, num adolescente, num jovem adulto, que esteja bem, que crises são esporádicas, sem sintomas diários, eu diria que não é um motivo de alarme especial. Agora, é um facto que eu, aos meus doentes com quem tenho feito consulta, tenho reforçado a medicação, ou seja, dou esta nota, não aligeirar, não pensar que só se pode fazer medicação de vez em quando, não. Pelo menos até fim da primavera, estarmos um bocadinho mais atentos. Muito obrigada a ambos. Não sei se, perante as questões colocadas, gostariam de dar alguma nota final, algum conselho que se possam lembrar adicionalmente. Os conselhos e os esclarecimentos foram excelentes. Muito obrigada a ambos uma vez mais. Joana, posso ouvir o testemunho posso ouvir do Sérgio, não é? O Sérgio é meu doente, já o conheço há muitos anos. Sérgio. Como é que também tem, eu sei que falta pouquinho tempo, Sérgio, mas Sim. como é que se tem vivido esta situação? Sim, relativamente calmo, com muitos cuidados. Tenho evitado ao máximo sair. A minha esposa tem feito as compras, tudo isso porque acaba por ter esse quadro clínico mais perigoso, não é? Da asma, que por acaso neste momento não está assim tão controlado quanto isso. Mas sim, estou a levar as coisas relativamente bem. Ok, muito bem. Eu gostava só de deixar uma nota final, que se prende muitas vezes com alguma incerteza quanto às dúvidas que todos temos, não é? E quando digo todos, digo a sociedade civil e os profissionais de saúde, não é? Por exemplo, esta questão agora da máscara, devemos todos utilizar máscara? Não devemos? Acho que temos de ter bastante serenidade porque o nosso conhecimento sobre esta infecção é muito pouco, é uma situação nova e, portanto, às vezes as pessoas olham para a televisão e veem os comunicados dos nossos dirigentes com alguma desconfiança, mas eles agora estão a dizer isto e ontem diziam outra coisa. Prende-se com o conhecimento ser recente, não é? E nós tentamos sempre adaptar as recomendações àquilo que, às melhores experiências a nível mundial e tendo em conta os nossos recursos. Portanto, o apelo que eu deixo é que não se sintam excessivamente estressados em relação a isso. As melhores decisões serão tomadas à medida que tivermos acesso a mais conhecimento e mais informação. Portanto, aquilo que se diz hoje pode não ser exatamente igual àquilo que se disse ontem, mas será sempre no sentido de melhorar os cuidados às pessoas. Eu também terminava com uma nota positiva, não é? Que vai tudo correr bem, não é? Que é a mensagem e como disse o Dr. Pedro, com alguma tranquilidade, nos havemos de aguentar. Muito obrigada a ambos. Muito obrigado.
Muito obrigada a ambos, muito obrigada realmente pelo excelente contributo que continua a dar, o apoio continua a dar aos pacientes, às pessoas com dermatite atópica e às meio das comorbidades que acompanham, bem como a todos os participantes nesta sessão. Tendo o consentimento, e vamos pedi-lo por escrito, para divulgarmos esta ação, de forma a conseguirmos aumentar o alcance da mesma, iremos disponibilizar através das nossas redes sociais, iremos atualizar também um documento com questões frequentes, com base na informação e conhecimento que foi partilhado nesta sessão. Também estará acessível nas nossas plataformas. Estejam, por favor, à vontade para fazer novas sugestões, quaisquer pedidos que tenham. Se a Derma puder ser uma ponte para aproximar e para que não nos sentirmos tão afastados fisicamente, estejam, por favor, à vontade para beneficiar da ADERMAP e poder contar com o nosso apoio. Muito obrigada a todos os participantes, que fiquem o melhor possível, que fiquem bem, juntos ultrapassaremos esta fase.